Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Mestre da Riqueza e hoje nós temos polêmica aqui no ar, tá certo? Bom, C6, Nubank, Banco Inter, entre outros bancos digitais aqui no Brasil, podem quebrar. Essa é a notícia da semana. Nós tivemos aí um grande banco americano que inclusive financia startups, lembrando que Banco Inter, C6, Nubank também são startups, né? São projetos de tecnologia em crescimento e no caso, nós tivemos aqui o Silicon Valley Bank, o SVB, que quebrou nos Estados Unidos e ligou um sinal de alerta geral no mundo inteiro, não apenas no Brasil, mas também nos Estados Unidos, né? Lembrando, 2008 nós tivemos aí uma quebradeira de bancos e isso aí acabou com o mercado americano na época, né? E aí a resposta é o seguinte, né? Será que vai acontecer como 2008, né? Será que esse banco vai puxar outros bancos aí e podemos ter uma quebra generalizada? É isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Inclusive vamos falar da participação de Nubank, Banco Inter, C6 aí frente a possíveis riscos envolvidos esse grande banco americano que foi à falência. Mas antes de tudo, eu quero pedir para você curtir aqui o nosso vídeo, ajuda muito essa mídia alternativa. Se você gosta do meu canal, sempre aperte o botãozinho de curtir que vai me ajudar bastante. Mas agora vamos lá, vamos explicar o que aconteceu com esse banco americano. No último dia 10 agora de março, nós tivemos a notícia, né? O Banco Central americano anunciou que o Silicon Valley Bank, o SVB, que é um dos principais financiadores de startups do mundo, tá certo? Ele gerava muito empréstimo, muito investimento aí para grandes startups espalhadas pelo mundo, quebrou, tá certo? E pode ter afetado aí cerca de 3 bilhões de dólares só nas empresas brasileiras, tá certo? E aí muito se noticiou, pô, Nubank, C6, Banco Inter, será que essas empresas podem ter sido afetadas? Nós vamos falar ainda nesse vídeo, fica calma, que a gente tem aí notícias para te atualizar, tá bom? Agora, fato é que essa notícia é muito importante, tá? Porque liga o alerta aí, né? E a questão preocupante quanto aos bancos nos Estados Unidos, tá certo? E claro que pode espalhar aí pelo mundo, porque se você tem aí um risco de quebradeira nos bancos nos Estados Unidos, o que acontece, né? Os investidores estrangeiros começam a voltar para casa, começam a tirar inclusive dinheiro de países emergentes como o Brasil, isso aí faz com que o dólar fique muito mais caro do que o real e consequentemente afeta a nossa inflação, porque a gente precisa comprar insumos em dólar, né? E aí o que acontece é que os nossos produtos acabam ficando mais caros, isso afeta a inflação. O Banco Central brasileiro tem que manter a taxa de juros mais alta durante um tempo, isso é ruim para a economia aqui no Brasil, tá legal? Então, é uma notícia preocupante, mas nós temos notícias positivas para te dar. Mas aguenta aí que agora eu quero falar com você, né, o porquê que esse banco quebrou. Bom, todo mundo sabe que os Estados Unidos está passando por um momento, né, economicamente ali, uma recessão. A inflação chegou, tá batendo forte, o governo americano está com uma dificuldade de conter aí a inflação por lá e segue aumentando taxa de juros. E com os empréstimos mais caros, as empresas de tecnologia, né, elas sofrem muito porque elas precisam captar empréstimos para investir no seu crescimento. Consequentemente, com a taxa de juros mais cara, o que acontece é que essas empresas acabam sendo prejudicadas, vão acabar pagando mais caro nos empréstimos, consequentemente tem que parar os seus projetos ou até reduzir aí os seus lucros, né? E aí na última quarta-feira, no dia 8 de março, o banco informou uma liquidação de 21 bilhões de dólares em títulos, sendo que 1,8 bilhão de dólares foram aí em prejuízo no primeiro trimestre do ano. Além disso, o banco anunciou que planejava vender 1,7 bilhão de dólares em ações, né? E aí o que as empresas acharam? Opa, peraí, o banco está querendo vender ações, né? Por que está querendo vender ações? Reportou um prejuízo bilionário agora, a situação do banco não está legal, né? E, enfim, o banco chegou a perder 10 bilhões de dólares do dia para a noite. E aí você imagina o seguinte, né? Taxa de juros alta nos Estados Unidos, né? O banco ele é um grande financiador de startups, empresas de tecnologia, empresas que estão buscando crescimento. Consequentemente, essas empresas não conseguem arcar ali com os pagamentos frente ao banco e o banco claramente aqui acabou quebrando, tá? Isso também somado ao quê? As pessoas, as empresas começaram a ficar preocupadas. Poxa, meu dinheiro tá ali, será que eu vou sacar agora correndo? Imagine você o seguinte, né? Quando nós emprestamos um dinheiro para o banco, aqui no Brasil via CDB,
poupança, não importa, né? Quando a gente investe num CDB, nós estamos emprestando o nosso dinheiro para o banco, tá? Quando nós colocamos o nosso dinheiro na poupança, nós estamos deixando ali guardadinho no banco, só que o banco utiliza desse dinheiro para fazer crédito para outras pessoas, para outras empresas, até para investir em outros projetos. Agora, se todo mundo chegar no banco, bater na porta e falar, ó, eu quero meu dinheiro de volta, né? Tô preocupado com a situação aqui do banco. O que que acontece? O banco não tem liquidez, o banco não tem dinheiro para entregar para todo mundo. E aí, sim, pode ocorrer a quebra. Também afetou muitas pessoas, muitas empresas indo retirar o seu dinheiro aí do SVB, né? Consequentemente, o banco não tinha para dar para todas as pessoas. Muitas pessoas não conseguiram fazer o saque. Consequentemente, o banco quebrou. Tá aí um problema muito sério e o governo federal lá, o governo do Banco Central lá dos Estados Unidos, tá atuando para evitar. Foi uma medida extraordinária, muito legal do governo americano, que colocou dinheiro ali para que as pessoas pudessem sacar, fazer o saque. Por quê? Se a gente começa a ter uma quebra generalizada dos bancos, o governo não atua, a situação que já está feia por lá na economia americana pode ficar muito pior. Agora, trouxe aqui alguns pontos, né, que ajudaram aí a quebra desse banco nos Estados Unidos. Vamos listar aqui. Por exemplo, o aumento da taxa de juros dos Estados Unidos, que passou de 0,25% em 2020 para 4,75% em fevereiro deste ano. Consequentemente, né, afetou o quê? Afetou os empréstimos, porque o banco ele financiava empresas de tecnologia. Consequentemente, essas empresas não conseguiram crescer, enfim, e o banco acabou tomando muito prejuízo. Bom, a desaceleração do setor de tecnologia que impactou as startups, principais clientes do banco, levando a saques em volume e rapidez maior do que o esperado. Então é isso que eu falei. Muitas empresas, muitas startups que estavam trabalhando ali em conjunto com a SVB foram correndo sacar o seu dinheiro, até porque a situação dessas startups também não estava muito boa. Consequentemente, aí virou um prejuízo para o banco, né? Bom, outras startups acabaram não fazendo novos projetos, acabaram não utilizando recursos do SVB, também diminuindo aí novos investimentos para o banco. E consequentemente, com o anúncio de que o banco planejava vender aí bilhões de dólares em ações para o mercado, isso aí causou um pânico, né? E aí as notícias que já estavam ruins, com prejuízo, com muito problema dentro do banco, ocasionou uma quebra generalizada do sistema, as pessoas não conseguiam mais sacar o seu dinheiro, porque o banco nem tinha liquidez para entregar o dinheiro para o povo, mas a situação foi resolvida, tá? O banco quebrou, realmente a gente espera que não aconteça outras quebradeiras por lá, mas o governo americano atuou de forma rápida. E só para você saber, tá? Com certeza, ou provavelmente você não conhece o SVB, o Banco Americano, mas foi a segunda maior quebra aí de uma instituição financeira desde 2008, tá? Quando teve ali a quebra do banco de investimentos Lehman Brothers. Então, para você ter uma ideia, foi algo aí muito grande que impactou o mercado e é algo muito sério que aconteceu por lá. Mas aí a grande pergunta é, né? Tivemos notícias circulando em grupos de WhatsApp, imprensa, falando que o Nubank poderia ser um grande prejudicado com a quebra do SVB, né? Só que o Nubank já se posicionou falando que não tem relação nenhuma, não tem investimentos junto ao SVB, né? Consequentemente que o Nubank e todas as suas subsidiárias estão livres de qualquer impacto aí do banco. Tá? Vamos falar de outros bancos aqui, mas antes eu quero pedir para você também, já se inscreve aqui no canal Mestre da Riqueza e ative todas as notificações para que você não perca nenhum conteúdo que eu trago aqui para você. E apesar aí da diretoria, do CEO de Nubank falar, né, que não tem relação nenhuma com a SVB, isso aí não segurou a queda das ações de Nubank, né? Nos últimos dias chegou a cair 5% ao preço de R$ 3,85 as ações de Nubank que são negociadas na Bolsa Americana. Ou seja, muitas pessoas ficaram com receio de segurar as ações do Nubank e também a força vendedora ficou maior do que a compradora, desvalorizando aí os papéis da empresa. Mas não foram só as ações do Nubank que caíram esses últimos dias. Só para você ter uma ideia, as ações do First Republic Bank caíram 70% aí na sequência das quedas do SVB e Signature. Outros bancos também estão caindo, né, sem parar ali na Bolsa Americana. Então a situação tá preocupante, mas o governo americano já está atuando, já está separando bilhões de dólares para conter essa queda, né? E já falam que nos Estados Unidos essa alta dos juros
deve ser interrompida, porque senão a coisa pode ficar mais feia ainda para o setor bancário por lá. E olhando aqui a Bolsa Americana, a gente vê que outros bancos também tiveram uma queda bem significativa, né? O PacWest Bancorp e o Western Alliance Bancorp tiveram baixas aí de 54,74% e 82,47%, né? Enquanto isso, o Zions Bank Corporation registrou queda de 31,60%, a K-Corp tinha queda de 31%, Charles Schwab tinha desvalorização de 18%. Então, aí a questão está sim se espalhando para outros bancos. O mercado, né, onde tem fumaça, há fogo, e a gente vai ter que acompanhar os desdobramentos aí, né, desse banco do SVB que quebrou, se não vai puxar aí a cordinha e aparecer outros fantasmas saindo do armário. Mas a grande preocupação aqui, né, sua provavelmente, é quanto ao Nubank, quanto ao C6, quanto ao Banco Inter e o seu dinheiro se corre algum tipo de risco. E nós vamos falar, já adiantei aqui que o Nubank disse que não tem nenhuma relação com a SVB, né? Mas é onde há fumaça, há fogo. Lá nos Estados Unidos as ações caíram bastante. Bom, mas o Nubank afirma que não tem nenhum tipo de relação. E aí eu fui pesquisar, né, o C6, o Agibank, o Banco Inter, né, será que eles têm algum tipo de exposição aí junto ao SVB? E aí olha lá, o C6 ele foi enfático, né, ele disse que nunca teve relacionamento com a instituição, o SVB. O Banco Inter também destacou que tanto o Banco Inter como as suas subsidiárias também nunca tiveram nenhuma relação. O Agibank também disse que nunca teve nenhum tipo de exposição. Ou seja, né, os especialistas aqui no Brasil estão dizendo o seguinte: fiquem tranquilos, tá? Ocorreu aí boatos, muita notícia perdida, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo para você, né, para te acalmar também, tá? A situação nos Estados Unidos tá complicada? Tá complicada. A gente viu a quebra do SVB e pode ser que a cordinha traga aí novos fantasmas saindo do armário, tá bom? Mas aqui no Brasil, né, os bancos digitais, as nossas startups estão protegidas. Claro, dizem que 3 bilhões de dólares de startups brasileiras estavam no SVB. Nós não temos as informações de quais são essas startups. Muitos projetos, claro, vão se prejudicar, mas no caso destes bancos aqui, aparentemente, os especialistas aqui do mercado brasileiro falam para ficar tranquilo que não tem nenhum tipo de exposição, não tem nenhum tipo de problema. Agora, para você que está preocupado com o seu investimento, poxa, eu tenho CDB no Nubank, no Banco Inter, no C6, é tomada uma medida de segurança, que a gente sempre fala aqui, né? Até 250 mil reais que você tem investido aí na instituição, tá? Ele é coberto pelo FGC, no caso do CDB, aí no caso, né, das LCs, tá bom? Então seus investimentos estão protegidos, né? Não causa nenhum tipo de problema. Mas se você tem mais de 250 mil reais ali em uma instituição financeira, aí é legal que você consiga diversificar, tá? Quem já tem um patrimônio maior, diversifica ali para ficar dentro da proteção do FGC. E agora chegando na segunda parte aqui do nosso vídeo, já expliquei o SVB, a quebra, né, a crise que está acontecendo nos Estados Unidos ali, uma crise bancária que afeta o mundo todo, não tem jeito. Vamos acompanhar, vamos seguir as notícias por aqui, mas calma lá que as fintechs brasileiras aqui, né, muita notícia, muito boato, estão protegidas, tá certo? E também, se precisar sacar o dinheiro lá do SVB, o governo americano também já falou que vai atuar, vai colocar dinheiro na mesa para que não tenha nenhuma crise maior nos Estados Unidos. Então, não temos risco quanto a Banco Inter, Nubank, C6, enfim, as startups aqui brasileiras, tá bom? Mas vamos falar um pouquinho sobre os bancos digitais que estão começando a cobrar tarifas aí, né? Os bancos digitais que ficaram muito famosos por não cobrar tarifas, né? Por exemplo, o Nubank tem 70 e poucos milhões de clientes, Banco Inter, C6, muitos milhões de clientes aí, né? E agora estão sendo avisados aí alguns desses bancos que vão começar a cobrar taxas e as pessoas estão ficando aí chateadas, né? Bom, os bancos têm seus acionistas, os seus acionistas querem ver dinheiro também, né? E os bancos digitais estavam com muita dificuldade de gerar lucro aí no final do balanço, né? E aí, consequentemente, as suas ações acabam despencando na Bolsa de Valores. Não tem jeito, né? Não está tendo lucro, precisa enfiar uma tarifinha aí por algum lado para gerar receita, para gerar lucro para os bancos, né? E aí, eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos aqui. Por exemplo, no Nubank, né? Antigamente era aquela rentabilidade diária, você deixava o dinheiro ali, a liquidez era diária, agora tem que esperar 30 dias ali para você ter a sua valorização do dinheiro. Ou seja, né, já mudou ali a questão do Nubank também, tá? Passou aí um tempo, inclusive o PicPay e o Banco Original copiaram essa modalidade. Agora, fui pego de surpresa aqui quanto à taxa de saque,
né? Por exemplo, no Nubank você paga R$ 6,50 para fazer saque ali na rede 24 horas. Então você imagina o cara que vai lá sacar R$ 20, tem que pagar 6 de taxa, né? Então é bem complicado. Fora isso, né, nós temos aí o C6 também cobrando taxa de R$ 6,50 para os saques e já disse o seguinte, né, que os clientes que não movimentarem dinheiro, não utilizarem os serviços do C6, vão começar a pagar uma taxa de R$ 4,00 por mês. É uma taxa pequena, mas que lá no final vai gerar um baita lucro com milhões de clientes ali para o C6. E o C6 declarou nessa semana, tá? Essa tarifa de R$ 4,00 será cobrada somente dos clientes que usam menos de R$ 500 em serviços, cartões de crédito, débitos, seguros ou que têm menos de R$ 1.000 aí em investimentos, né? Considerando que hoje o Banco C6 tem muitos investidores, um número muito grande, e boa parte deles não atende esses requisitos, então vai ter que começar a pagar R$ 4,00 por mês. E aí eu fui buscar, né, uma pesquisa. Qual é o melhor banco digital que oferece os melhores serviços? E olha o que eu encontrei. O melhor banco digital hoje foi considerado o C6 Bank. O melhor banco digital para investir, o Banco Inter. O melhor banco digital para contratar o cartão de crédito, Nubank e o C6. O banco digital com maior oferta de empréstimos e financiamentos é o Digimais. Melhor banco digital para quem está negativado, Super Digital. Melhor banco digital para abrir uma conta para menores de 18 anos, Conta Kids, Conta Next. E é isso aí, né? Quero saber de você. Qual banco digital você está investindo hoje? E você vai aceitar ou não essa imposição de taxas que os bancos digitais começam a fazer agora para gerar lucros aí para os seus acionistas? Bom, esse foi o vídeo de hoje, um grande abraço para você e até a próxima.